Reginho, fica quietinho, filho. Graças a Deus. Mais um dia, poder estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bastante grato. A Deus por essa oportunidade de podermos estar falando um pouquinho das Sagradas Escrituras. Deus é fiel, Deus ele é fiel nas nossas vidas e por isso estamos aí, para podermos meditar um pouco nas Sagradas Escrituras. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos em Cristo, José, Gabriela, Rita Cavalcante, Cigana, Deus vai abençoando a vida de cada um de vocês. Nesta tarde, em que nós estaremos aí meditando nas Sagradas Escrituras, interagindo com os amigos, haja visto de que nós estamos aí vivendo um período da qual acredito eu que não somente eu, mas as pessoas estão aí um tanto quanto aflitos diante da realidade que nós estamos vendo pelo mundo afora. Vera, a Ana, Deus vai abençoando a vida de cada um de vocês. Graças a Deus. Rosilene, vamos estar meditando nas Sagradas Escrituras. Zeca Santos, quero apenas ler a última parte do capítulo 24, versículo 30 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. A última parte diz assim: E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Graças a Deus. Quem puder estar aí ajudando-nos a compartilhar essa mensagem para que ela possa chegar diante de mais pessoas. Isabel, Deus te abençoe. Rosilene, Zeca Santos, Deus vai abençoando a vida de cada um.
Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Armando, Cleusa, Rosângela, Deus abençoe vocês poderosamente. Graças a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus amados em Cristo Jesus, eu queria meditar com vocês um pouquinho a respeito da vinda de Jesus. Haja visto que as Sagradas Escrituras nos mostram e nos apontam de que alguns eventos aconteceriam pelo mundo afora. Deus vai abençoando a vida de cada um de vocês, gente. Poder estar mais uma vez aí, juntamente comigo, para que possamos meditar nas Sagradas Escrituras. É interessante, diante da situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo aí através das redes sociais, através da internet, a grande proliferação, os acontecimentos de tudo aquilo que da qual as Sagradas Escrituras mostram. Esse aqui é o meu filho Rafael, é o mais novinho que eu tenho. Da paz do Senhor, da paz do Senhor para os irmãos. Fala alguma coisa para eles ouvirem aí, Rafael, sobre Jesus. Não tenho nada posto. Fala aí, filho, alguma coisinha. Pode falar. Fala o que você aprendeu sobre Jesus. Que na cruz ele derramou... Fala alto. Que na cruz ele derramou seu sangue por nossos pecados. Que na cruz Jesus derramou seu sangue pelos nossos pecados. É isso que o Rafael está falando aqui para vocês. Graças a Deus, né? Pai. Ô, gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal no YouTube também. Fazendinha Chapéu do Mato. Tem vários vídeos novos lançando lá. Tem alguns. E muitos vídeos legais. Tchau. Graças a Deus, né, meus irmãos? Nós estamos vendo um período em que nós podemos intitular como período em que existe uma analogia bíblica a respeito de uma mulher quando ela vai dar à luz a uma criança. Todos nós conhecemos essa analogia. A mulher, quando ela está grávida e quando vai aproximando-se os dias em que ela vai dar à luz, as contrações vão aumentando, as dores de parto elas vão se multiplicando, pelo que então eles acabam subentendendo de que está muito próximo o dia dela dar à luz. E isso é muito interessante porque Jesus Cristo ele sempre deixou registrado nas Sagradas Escrituras de que nos últimos dias alguns sinais que das quais estão tão visíveis hoje para nós como Igreja de Cristo, para todos os cristãos, para a humanidade de um modo geral, é de que Jesus Cristo deixou registrado nas Sagradas Escrituras estes acontecimentos. E é interessante pararmos para refletirmos um pouco, porque uma das coisas que as pessoas elas menos têm se preocupado, pelo que nós olhamos e em sua maioria das vezes entendemos, Gabriele, José,
Lu, Maria. Deus vai abençoando a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. É o grande amor da humanidade se esfriar. Quantos de nós já não presenciamos fatos que das quais, se pararmos para refletirmos um pouquinho, chegaríamos até mesmo ao consenso de que praticamente há 20 anos atrás, quando nós não tínhamos aí talvez um celular com a tecnologia que ele tem nos dias de hoje, nós não conseguiríamos termos essa conexão da qual estamos tendo no dia de hoje. Porquanto, assim que o mesmo saiu, havia uma probabilidade de se falar através, de ouvir e falar a voz de alguém. Ouvir a voz de alguém. Mas, quando se trata de estarmos presentes através das redes sociais, através da internet, hoje nós conseguimos termos acesso a múltiplas formas de conexões. E isso é muito interessante porque, por um lado, ele faz com que nós tenhamos aí um vislumbre de tudo o que está acontecendo no mundo. Mas, por outro lado, ele faz com que algumas pessoas tornam-se mais ansiosas. Elas acabam ficando, muitas vezes, desesperadas diante dos acontecimentos das quais nós estamos visualizando dia após dia. É interessante, meus amados em Cristo, quando nós falamos da palavra de Deus, não tem como falarmos das Sagradas Escrituras sem olharmos para o cenário em que Israel está vivendo nos dias de hoje. Talvez você venha estar juntamente comigo nesta live aí e você tenha abrido o seu celular inúmeras vezes, talvez no dia de hoje, e você já tem presenciado os acontecimentos. Mas tudo aquilo que está acontecendo ali já estava premeditado, já estava registrado nas Sagradas Escrituras. E é necessário de que tudo isso aconteça. Porém, Jesus Cristo ele deixou bem escrito nas Sagradas Escrituras de que isso ainda não era o fim. Nós iremos ver muitas coisas, irmãos. Nós iremos ver o amor da humanidade esfriar de tal maneira que nós ficaremos, muitas das vezes, desesperados diante de algumas situações que poderemos presenciar de acordo com o tempo. Então, meus amados em Cristo, eu gostaria aqui de saber de vocês aí, que cidade que vocês estão falando, puderem escrever, ficarei bastante grato. Eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada de Olímpio, Noronha, Minas Gerais, aonde a cidade ela possui cerca de 2.500 habitantes apenas. E aqui nós estamos, sou eu, aqui em casa, minha esposa, e nós temos 3 filhos. Tem uma menina de 13 anos por nome de Radassa, tenho um menino de 11 por nome de Regis Daniel, e tenho mais um menino de 7 anos por nome de Rafael Henrique. Graças a Deus. Nós precisamos orarmos, precisamos unirmos nesses últimos dias diante de tudo que nós estamos observando.
É preciso de que nós venhamos nos conscientizar a necessidade que nós estamos vivendo hoje é de estarmos em comunhão um com os outros. Nós precisamos amar mais o próximo, aprender. Boa tarde, Rose, Deus te abençoe. Nós precisamos aprender a amar a pessoa. E amar a pessoa, muitas vezes as pessoas confundem o amor. Amor muitas vezes não é muitas vezes você deixar que a pessoa faça de você o que ela bem quer e o que ela vai entender em realizar sobre a sua vida. Não. O amor não tem nada disso. Nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 3:16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, não propriamente este mundo físico que nós estamos muitas vezes a ficarmos vislumbrados diante das coisas que nós vemos, tão maravilhosa que Deus criou para nós. Mas quando a Bíblia fala de mundo, fala que Deus amou cada pessoa que existe no planeta Terra, ao passo dele enviar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Não propriamente dito de que nós não iremos enfrentar dificuldades em sua maioria das vezes. Viver com Cristo é termos a consciência de que poderemos passar por alguns momentos difíceis, mas temos a certeza de que Ele estará conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo dia após dia. E isso é uma verdade incontestável nas Sagradas Escrituras, pois ao analisarmos a vida de inúmeros homens, de inúmeras mulheres nas Sagradas Escrituras, nós vemos de que Deus nunca desamparou os seus. Nós tivemos um congresso este final de semana, sexta, sábado e domingo. O tema do congresso foi no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz que temos esse vaso de barro para que a excelência dele se manifeste. Esse tesouro em vasos de barro. E todos nós somos como um barro, um barrinho na mão do oleiro. É interessante que sejamos vasos, porém vasos de barro nas suas mãos. Porque se necessariamente for preciso, ele com certeza irá nos quebrar. Com certeza ele irá nos moldarmos para que nós possamos ter uma melhor forma de apresentarmos diante dele. A Bíblia diz, no livro do profeta Jeremias, profeta esse considerado como um profeta chorão. Então o versículo que ele diz assim: espantai-vos disto, ó céus, ficai verdadeiramente desoladas, porque o meu povo cometeu duas grandes maldades. Aí ele vai dizer: deixaram a mim o manancial de água vivas e cavaram para si cisternas rotas.
cisternas que não retêm água. É interessante, porque muitas vezes as pessoas, elas querem, almejam, elas lutam constantemente para conseguir alguma coisa proveniente de Deus. Mas quando ela recebe, ela acaba esquecendo-se de que existe um Deus. Se não fosse ele, o fôlego de vida. Eu quero te pedir um pouquinho de gratidão, ser grato a Deus, porque neste segundo em que nós estamos falando, centenas de milhares de pessoas estão descendo à sepultura. E, infelizmente, segundo as Sagradas Escrituras, algumas delas sem salvação. Mas hoje aprove a Deus te colocar aqui para poder ouvir um pouquinho das Sagradas Escrituras. Talvez você esteja aí na sua casa já descansando, de haver chegado do trabalho cansativo, mais uma semana que se inicia, e você está aí tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus, ele é tão poderoso que ele sempre coloca pessoas certas no momento certo para nos direcionarmos, para nos orientar a que caminho devemos seguir. Me faz lembrar de uma passagem bíblica daquela mulher que tinha consigo 10 moedas de prata. Só que diz as Sagradas Escrituras que essa mulher, ela estando dentro da casa dela, ela vai perder uma das suas moedas. E a Bíblia diz então que qual seria essa pessoa que, perdendo, ela não acenderia dentro da sua casa a candeia, não procuraria com diligência e não varreria sua casa até encontrar a sua moeda, a sua dracma perdida. Talvez existem pessoas que estão aí, com certeza existem pessoas que estão ouvindo neste momento essa mensagem, de que por algum momento na sua vida, algum momento, essa dracma, ela, mesmo você estando dentro da sua casa, ela se desprendeu de você e você não tem a encontrado. Eu quero te dar um conselho de irmão para irmão nesta tarde. Peça direção ao Espírito de Deus para que ele possa novamente acender a chama do Espírito na tua vida. Porque quando nós estamos em um ambiente escuro, quando nós acendemos a candeia, ela começa a clarear todo o ambiente e nós conseguimos ter uma percepção melhor daquilo que está ao nosso redor. É por isso que na parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que todas elas eram iguais, sendo de que 5 tinham prudência e outras 5 eram nécias, eram consideradas como loucas.
E todas elas estavam esperando o mesmo acontecimento. Talvez você que tenha entrado nesta live, já ao decorrer da sua vida, sua caminhada diante de Deus, diante das dificuldades, você deixou de acreditar na volta de Jesus. E na parábola das 10 virgens, todas elas estavam esperando o mesmo acontecimento. Sendo de que 5 delas eram prudentes, tinham azeite em suas lamparinas e azeite em reserva. Porém, as 5 que eram nécias não tinham o de reserva. E tardando o seu esposo, de repente, ouve-se uma voz dizendo: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro dele. É interessante, como eu já vos disse, sai-lhe ao encontro dele. A lamparina acesa, ela servia para elas serem conduzidas até o encontro do esposo. Com isso, elas conseguiriam caminhar possivelmente com facilidade, observando talvez os lugares de pedras, aonde haveria algum tipo de buraco, aonde poderia haver algum tipo de limitação em que elas não poderiam pisar. Então, meus amados em Cristo, a candeia, a lamparina, acima de tudo, ela serve para clarear e nos direcionarmos diante de Deus. E é interessante, porque elas, sabendo da necessidade e da falta, porque as 5 estavam apagando as suas lamparinas, elas vão pedir um pouquinho para aquelas que tinham de reserva. E elas então vão dizer: ide antes ao que vende, para que não seja o caso de que falte a nós e a vós. Nesta tarde, o Espírito Santo de Deus está te dando a oportunidade de obter um pouquinho mais desse azeite para a sua lamparina, para a sua vida espiritual perante o nosso Senhor Jesus Cristo. E a parábola, então, da dracma perdida, ela acendendo, ela começa a varrer a sua casa. Varrer fala de limpeza. Como é gostoso nós estarmos em um ambiente limpo. É a coisa mais gostosa que existe. É chegarmos em um determinado local aonde nós encontramos a satisfação de estarmos ali. E isso é interessante, porque Jesus ele faz toda uma diferença na vida de um servo dele. E quando eu falo de limpeza, eu não me refiro a mansões sofisticadas, não. Eu moro numa cidadezinha de 2.000 e poucos habitantes. Tem casa aqui na minha cidade onde o chão ainda é de vermelhão. Aquele vermelhão lindo. Mas você entra dentro da casa das pessoas, você sente o ambiente gostoso. E quem faz com que o ambiente se torne gostoso, o lugar aonde você está, é você e o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, nós conseguimos de fato sentirmos
a liberdade de estarmos na presença do verdadeiro Deus, Jesus Cristo. E é interessante isso, de que a mulher da dracma, ela começa a varrer a sua casa e buscar com diligência. Ela começa então numa procura ambiciosa pelaquela dracma que ela havia perdido. Porque num ato de um casamento naqueles dias, essas moedas, essas dracmas, era um dote que era lhe dada. E se por acaso o noivo chegasse diante dela e a observasse que ela estivesse sem as dracmas que ele havia dado a ela, há uma probabilidade muito grande de que ele haveria de desmerecê-la, porque ele chegaria à conclusão que ela não teve cuidado com aquilo que ele havia dado, deixado sobre a sua responsabilidade. Pelo que então ela vai fazer toda essa trajetória dentro da sua casa. Ela acende candeia, ela varre a casa, ela busca com diligência até encontrar. E é interessante porque quando ela encontra a sua dracma perdida, ela vai correndo chamar os seus vizinhos. Ela vai correndo chamar os seus amigos, dizendo: venha, alegre-se comigo, regozije-se comigo. Vem aqui para que você possa entender um pouquinho mais da alegria que eu estou sentindo, porque eu havia perdido essa dracma e não a encontrava, e hoje eu consegui achá-la. Eu quero crer, por intermédio das Sagradas Escrituras, que hoje o Espírito Santo conseguiu te achar. Eu quero crer que a partir de hoje, você que está me ouvindo, irá procurar se orientar mais, buscar um pouquinho mais de Deus. E fazendo assim, eu tenho a plena certeza de que você irá contemplar o milagre de Deus acontecendo na tua vida. Não há nada que impeça, meus irmãos, de buscarmos a presença de Deus. Ainda que nós temos as nossas limitações. Eu disse isso aqui numa live passada que eu fiz para as pessoas que estavam aí juntamente com a gente participando dessa live. Eu sou uma pessoa cega dessa visão aqui, ó. Olho direito. Eu sou considerado monocular, deficiente físico, devido a um trauma ocular que eu tive um deslocamento de retina. Mas eu tenho a outra visão, eu tenho saúde, e isso aí faz com que eu me torne mais apaixonado por pregar a palavra de Deus, por levar esse ide de Cristo avante. Porque eu sei, meus amados em Cristo, tenha essa percepção que eu tenho. Ainda que você esteja talvez passando por momentos de dificuldades no teu corpo físico, saiba de que um dia, quando nós entrarmos no céu, essas características que nós temos aí de passarmos por essas deficiências, lá no céu não existirá. No céu você terá um corpo transformado. As pessoas que hoje são aí consideradas como pessoas com algum tipo de deficiência física
pessoas aí que não têm braço, não têm perna, pessoas que não têm visão, não têm audição, muitas vezes não fala, pessoas que tiveram membros aí cortados. Isso se identifica com o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Mas no céu nós seremos perfeitos. Lá não existirá a deficiência física. Não. Lá nós veremos aquele que é perfeito e estaremos para todo sempre vivendo com ele. E ali nós gozaremos da verdadeira alegria que um ser humano pode ter. Porque está escrito na palavra de Deus que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E esse choro na vida de algumas pessoas, ele pode mesmo ser considerado aí por semanas, dias, meses e até mesmo anos. Mas que alegria um dia ela vem, ela vem. Ela chega de repente. E quanto menos você se dá conta, você vai ter a percepção e ver que você já passou este momento de dificuldade. Jesus Cristo, ele está voltando. Os sinais têm se cumprido a cada dia. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Até que veio o dilúvio e pegou a todos despercebidos. Mas preste atenção nisso aqui, porque mesmo assim, as pessoas que estavam lá, elas estavam ouvindo a pregação do evangelho por 120 anos. Esse foi o tempo que Noé pregou para eles dizendo: olha, virá um dilúvio. E esse dilúvio haverá de levar vocês para a sepultura. Ele estava, enquanto ele pregava, ele construía a arca. Até o dia em que Deus disse para ele: agora vai entrar você, sua esposa, seus 3 filhos, as suas 3 noras. E a Bíblia diz que Deus ele fecha a arca pelo lado de fora. Talvez parecia loucura para aquelas pessoas naquele dia, porque não havia chuva torrencial como há nos dias de hoje. A Bíblia diz que apenas um orvalho subia da terra e regava as plantações. Então, quando eles começaram a falar que haveria de vir um dilúvio, que Deus haveria de abrir as comportas dos céus e que eles deveriam estar preparados, eles começaram a debochar, a brincar, a caçoar, não acreditando daquilo que poderia acontecer. Mas Deus, ele falou o que haveria de fazer e ele fez. Demorou bastante tempo, 120 anos. Mas quando Deus fechou, durante 40 dias e 40 noites, interruptas, a chuva caía. E caindo em determinados locais, as pessoas foram sucumbindo pelo dilúvio. Só que Deus, ele é tão fiel para com a humanidade que ele fez uma aliança.
de que o dilúvio, que este mundo em que nós vivemos, ele não seria mais destruído. E ele colocou então o arco-íris como uma aliança entre Deus e o homem, de que ele nunca mais destruiria essa terra através da água. Meus amados em Cristo, gostaria daqueles que estão aí, se puder me ajudar aí, a estar aí escrevendo no meu canal, podendo me ajudar aí a pregar a palavra de Deus, compartilhando a mensagem. Eu sou bastante grato a vocês. É só assim que nós conseguimos. A Bíblia diz: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Porém, nós estamos vivendo sim, meus amados em Cristo, o prelúdio daquilo que nas Sagradas Escrituras está inserido. A Bíblia diz que haveriam guerras, rumores de guerras, haveriam pestes, fome, haveria vários tipos de doenças. O amor da humanidade haveria de se esfriar. A humanidade, de um modo comum, hoje, ela se preocupa muito mais com uma erva que hoje nasce, amanhã seca. Ela não se preocupa com o ser humano. Ela não se preocupa com o seu próximo. Ela não se preocupa muitas vezes com ela própria. Sendo de que avisado nós estamos. E a Bíblia diz que naquele dia, muitos chegarão diante de Jesus e vão dizer: Jesus, no teu nome eu curei os enfermos, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a Bíblia diz que algumas pessoas ouvirão de Cristo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Que grupos são estes? São um grupo de pessoas que elas não estão preocupadas com você. Elas pregam uma palavra superficial, dizendo coisas agradáveis aos ouvidos. Coisas muitas vezes que é gostosa de se ouvir. Não que a palavra não seja, mas existe hoje vários tipos de pessoas com paladares diferentes. Por isso que existem vários tipos de igreja. A pessoa que muitas vezes consegue estar dentro de uma assembleia, outros já não conseguem, participam aí de uma igreja batista, mas isso não significa que a pessoa não possa ter salvação. Salvação é em Jesus, não é no homem. Praca das igrejas não levarão ninguém ao reino dos céus. Ali é um lugar da qual a Bíblia diz que Deus ele deixou para que nós, seres humanos, possamos ter comunhão com Deus e com o nosso próximo. É por isso que nós nos reunimos dentro das igrejas, para aprendermos com as Sagradas Escrituras. Mas o que me chama a atenção foi o que o apóstolo Paulo disse, que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos, em que elas não suportariam a sã doutrina, antes iriam procurar doutores para si próprio. Ou seja, existem pessoas que não querem mais ouvir o evangelho raiz. A teologia está aí. A teologia está aí para ensinarmos as Sagradas Escrituras. Só que tem muitas pessoas que estão sendo compelidas pelas
teologia do dia a dia e estão esquecendo-se dos verdadeiros ensinamentos que Cristo nos deixou. Os maiores avivalistas que já surgiram neste mundo, como Billy Graham, ele trazia mensagens simples. Abra o seu YouTube depois aí, se você tiver oportunidade, escreva lá Billy Graham e escute alguma de suas mensagens que você vai ver que são mensagens das quais Jesus Cristo fez ali nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns no livro de Atos dos Apóstolos, que são os feitos que os apóstolos fizeram. Eram mensagens simples, mas eram mensagens totalmente arraigadas com a presença do Espírito Santo de Deus. Mensagens essas que falava com os pecadores. Não precisava muitas vezes trazer aqueles ensinamentos que muitas vezes as pessoas ficam assim, com a boca aberta, e fica muitas vezes preocupada, dizendo, nossa, como que ele conseguiu tirar isso aí, aonde que ele aprendeu? Mas isso aí muitas vezes só entra aqui, não desce pro coração. Mas quando a mensagem é uma mensagem cristocêntrica, ela vai ficar guardada dentro do nosso coração. A mensagem, ela entra, irmãos. A palavra de Deus tem esse poder de entrar na vida do mais vil pecador e transformá-lo em uma nova natureza em Cristo. Eu gostaria que você tivesse a oportunidade. Eu gostaria que você, ainda nos dias de hoje, corresse atrás, se preocupasse com a sua família, se preocupasse consigo mesmo e fosse em busca de Cristo. Porque eu tenho a certeza que encontrando, você achará para si um manancial de águas vivas. Aquela mulher samaritana, da qual estava naquele poço de Jacó, no horário não acostumado, o horário do meio-dia, onde o sol escaldante muitas vezes machucava talvez a pele, lá estava ela, retirando água. Só que a palavra de Deus diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Então Jesus, ele vai falar para os seus discípulos, ide à cidade, comprai pão, e os discípulos foram. E quando os discípulos foram comprar pão, Jesus agora ele está diante daquele poço de Jacó. E diante daquele poço de Jacó, agora ele vai ter um diálogo com uma mulher que era de Samaria. O que estava acontecendo aqui é que os judeus tinham o templo em Jerusalém. E os samaritanos haviam construído também um templo no Monte Gerizim. E eles então, estando ali, Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim, dai-me de beber. Mas ela, sabendo, talvez pelo costume, pela barba, pelas vestimentas de Jesus, ela vai replicar com ele dizendo, como sendo tu judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana, o que beber? Como sendo? Aí Jesus vai olhar para ela, olha,
Se tu soubesses quem é que está te pedindo de beber água, você lhe pediria e eu lhe daria a água que salta para a vida eterna. E ela então começa a entrar na conversa, ela vai falar, mas você não tem nem como tirar a água, o poço é fundo. Mas Jesus estava falando dele próprio para aquela mulher. Até no ponto em que Jesus ele vai dizer para ela, olha, nós estamos aqui conversando, vai lá, chama o teu marido e venha cá. Aí ela vai dizer assim, eu não tenho marido. Aí Jesus vai dizer, disseste bem que não tem marido, porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu. Eu sei que eu irei quebrar muitas vezes a tua expectativa diante desta passagem bíblica. Existe o lado histórico da mensagem. Existe algo aqui que é surpreendente. É porque os samaritanos não se davam com os judeus. E na época, em Samaria, foi introduzido 5 deuses pagãos em Samaria. E os habitantes de lá, então, eles estavam acostumados a adorar esses 5 deuses. Era aqueles deuses Serfavaim, de Ramate. Eles têm os seus nomes específicos. E esses deuses que foram introduzidos, eles passaram a ocupar o lugar do Deus de Israel. Agora Jesus, quebrando a barreira da divisão, da inimizade que existiam entre eles, vai dizer para ela, olha, tu tiveste 5, de fato, tu tá falando em verdade. Porque agora o que você tem não é teu. Aí ela vai dizer, mas como é que ele estar falando isso? Como que ele pode ter trazido a memória disso? Por que é que aquela mulher estava sendo censurada, estava sendo colocada em um determinado local por Jesus? Porque Jesus estava falando para ela, o que tens agora não é teu, porque a salvação vem dos judeus. Aí ela, sabendo de tudo aquilo que ele estava falando, ela entende. E ela vai dizer com clareza, nós sabemos que o Messias ele virá. E quando ele virá, e quando ele vier, ele nos dirá tudo o que se deve ser feito. Aí Jesus se declara como Messias para ela. E ela vai em Samaria e vai dizer para os habitantes de lá que havia se levantado um profeta no meio dela. E ele havia lhe dito tudo o que estava acontecendo com ela. Meus amados em Cristo, talvez a expectativa sua diante de Cristo, diante das situações que você tem passado, você muitas vezes tem encontrado dificuldade para servi-lo. Mas eu quero te dizer que da maneira em que você está, muitas vezes longe de Cristo, você não pode ficar. Vinde a Cristo, que eu tenho a plena certeza que Ele mudará a sua vida. Meus amados, nessa tarde eu te peço para você fique com essa mensagem. Eu estarei orando em prol da vida de cada um daquele que pôde entrar nessa tarde juntamente conosco aqui para estarem ouvindo essa mensagem. Ao José, a Gabriela, a Rita, Cigana, a Vera, a Ana, a Roseli, o Zeca, a Isabel, a Armando, a Cleusa, a Maria, a Aparecida, Rosalva, Criselda, Cristina, Rosane,
Clarilda, Hélida, Tereza, Luiz, o Wilson, o Geraldo, o Jorge, o Jacir, o Tucano, Rafael, Maria, Maria Almeida, Divani, Flores Bela, Gabriela, José Ribeiro, Ju Alves, Diva, Rose, Paulo Henrique. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Como eu te disse, eu te peço para vocês a estarem se inscrevendo neste canal para me ajudar a propagar a palavra de Deus. E todas as vezes que nós entrarmos aí, nós estaremos trazendo uma palavra diferenciada da parte de Deus aos nossos corações. Neste momento, curve a sua cabeça que eu estarei orando em prol da sua vida, em prol da vida de cada um de vocês e os seus familiares. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento eu me coloco mais uma vez diante da Tua presença. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, pelos nossos erros. Te pedimos que o Senhor vá de encontro com a necessidade de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram. Daqueles que entraram, talvez por motivo maior não puderam permanecer. Por aqueles que estão conosco até agora, Pai, eu te peço que o Senhor guarde, que o Senhor os livre de todo mal, que as Tuas infindas bênçãos, advindas da Sua mão, esteja estendida sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Eu te peço que o Senhor venha suprir as suas necessidades. Se estiver faltando mantimento, que haja mantimento. Se for a saúde, em nome de Jesus Cristo, hoje, nessa tarde, receba de Cristo saúde. Se for alegria, que tudo isso possa estar adentrando na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. E tudo aquilo que não for proveniente do Senhor, ó Pai, toda obra ao contrário, seja ela qualquer que for feita, em qualquer lugar, Pai, de qualquer maneira, para tentar fazer os seus filhos pararem diante da Tua presença, eu as repreendo pelo poder do nome de Jesus. Porque eu creio, ó Pai, que Tu és o Deus que tira o homem do mais profundo abismo e os coloca para assentar com os príncipes do Teu povo. Pai, é o que eu te peço nesta tarde. Fique com eles, fique com cada um, os guarde, proporcione a cada um deles livramento e que o Senhor possa fazê-los crescerem espiritualmente diante de Ti, dando a cada um deles, ó Pai, as infindas, a revelação das Sagradas Escrituras, porque nós acreditamos piamente, Pai, no Deus que move céus e terra para ajudar os seus filhos. Pai, foi assim com Paulo e Silas. A Bíblia diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam amarrados em troncos, ó Pai. Mas o que eles não sabiam é que com as suas vozes eles conseguiam adorar. E eles começaram a orar, a louvar a Deus, e Deus enviou um grande terremoto, Pai. Terremoto esse que abalou toda a estrutura daquela prisão, ao passo de deixar os carcereiros muitas vezes estarrecidos, preocupados, porque eles estavam em guarda, guardando ambos, Paulo e Silas. Mas tremendo, atômicos, todos apavorados, eles pedem luz. E cá estava Paulo e Silas diante dele. O carcereiro, Pai, que havia, naquele dado momento, pelo desespero, tomado pelo medo, pelo pavor, ele pega a sua espada tentando tirar a própria vida. Mas Paulo e Silas disse para ele: não faças nenhum mal a você, porque aqui estamos nós.
E lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: credes no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Credes através da oração, credes através da intercessão. Eu, como teu irmão em Cristo Jesus, eu libero as mais ricas bênçãos do céu sobre a sua vida. E que Deus te abençoe nessa tarde. Fique com Deus, gente. Até a próxima oportunidade. Ore em favor da minha vida, da minha família. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe poderosamente a cada um que esteve aqui. Me ajude lá, meus irmãos, se inscrevendo para que eu possa chegar até aquilo que o Espírito Santo conseguir me levar. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Deus abençoe.